Olá pessoal, estamos aí para mais um devocional. Hoje nosso devocional vai ser no Salmo 132, um assunto muito especial que eu te convido a juntos meditarmos na palavra de Deus. Olha só, Salmo 132 diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Eu não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Aqui são os primeiros 5 versículos do Salmo 132 e eu quero te contextualizar um pouco aqui para a gente dar sequência. Aqui, quando o salmista está falando sobre eu preciso encontrar um lugar para o Senhor, do que ele está falando? No Antigo Testamento, para o povo de Israel, a presença do Senhor estava atrelada à Arca da Aliança, que ficava, lá no lugar santíssimo, onde eles chamavam o Santo dos Santos, aquele local que o sacerdote só entrava uma vez por ano, para oferecer o sangue, a propiciação pelos pecados do povo. Então lá dentro, atrás daquele véu, atrás daquela cortina, que era bem grossa, lá dentro ficava a Arca da Aliança. E aquela arca, para o povo de Israel, era ali que Deus dizia: aqui é a minha presença. Então, quando eles falavam sobre a presença do Senhor, quando o salmista está falando aqui, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, ele está falando: eu preciso encontrar um lugar para a arca da aliança que Deus tem com o seu povo. E é muito interessante a gente perceber aqui nessa abertura do Salmo o inconformismo, Como o salmista, ele fala a respeito de Davi, que Davi estava inquieto. Ele diz: olha, eu não vou permitir que os meus olhos descansem. Isso é a minha grande prioridade. Isso está acima de absolutamente tudo na minha vida. Acima do reinado dele, acima de tudo que ele fazia. Enquanto ele não encontrasse um lugar para o Senhor, ele não descansaria. E por que ele estava tão inquieto? Aqui na sequência do Salmo nós já vamos ver. A Arca da Aliança havia sido roubada, levada pelos filisteus em uma guerra. O povo de Israel estava tendo dificuldades de vencer e pensaram: vamos levar essa arca junto. Quem sabe dessa forma então nós vamos vencer. E eles são derrotados e os filisteus levam essa arca. Existem histórias lindas sobre quando eles levam e como essa arca volta. Mas o foco aqui é o coração de Davi. Eu quero que você perceba o coração de Davi com relação a isso. Eu preciso, e esse versículo 5, eu não vou descansar enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor. Vamos seguir aqui para a gente entender melhor o Salmo. Então ele vai dizer no versículo 6, nós soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Olha só que maravilhosas essas linhas dos Salmos. A gente pode ver o coração devoto que Davi tinha, o anseio dele de estar diante de novo da arca, que era o conceito deles da presença do Senhor, era na arca. Então ele diz: vamos adorá-lo, nós precisamos estar perto de Deus. E ele diz: olha, adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Não é uma adoração distante como quem não conhece, mas Davi tem um anseio para estar aos pés
da arca, da presença, e vem, e ele chama, né? Vem, Senhor, para o teu lugar de descanso. Um chamado, um clamor para a presença de Deus. Veja o coração de Davi. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Olha o desejo de Davi. Que aqueles que servem no ambiente do templo, no ambiente do tabernáculo, na época ainda, né, em Davi não tinha o templo construído com pedras, mas ainda era o tabernáculo com tendas. E o sacerdote que serve ali, as pessoas que participam, o Davi deseja que eles vistam-se com retidão. Muito se fala do coração agradável a Deus que Davi tinha, né? E aqui a gente pode perceber o desejo dele de adorar Deus de perto, de ter a arca novamente, da presença do Senhor no seu lugar e de ter retidão na vida dos sacerdotes. Tudo isso a gente consegue ver aqui nesse Salmo 132. E ele prossegue no versículo 10, no verso 10, dizendo: por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e os testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. E é nessas palavras aqui, quando a gente escuta para sempre, que você pode começar a escutar esse eco do Messias, daquele que viria da linhagem de Davi, e este sim seria o Rei eterno, aquele único que seria o Rei para sempre. Versículo 13, olha só o que ele diz: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Olha que interessante. Desejo de Deus, estar em meio ao povo, firmar seu trono em meio ao povo. A resposta de Deus ao clamor, ao desejo de Davi: Senhor, eu preciso da tua presença, nós precisamos da arca da aliança novamente. E Deus responde: é o meu desejo, eu vou firmar o meu trono. Se isso é o que você busca, eu vou firmar o meu trono em Sião, na tua descendência para sempre. Aquilo que a palavra diz: aquele que me busca de todo o coração, aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade, o encontrará. Se eu e você buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, como Davi anseia aqui, a resposta de Deus é sempre essa: eu vou firmar meu trono, porque esse é o meu desejo, é habitar com vocês. Versículo 15: abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. E aqui, verso 17: ali farei renascer o poder de Davi. Ali eu vou fazer renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Aqui claramente o Senhor usa o salmista para apontar para Cristo. Eu vou fazer renascer. Quando parecer que está tudo destruído, tudo acabado, a nação de Israel sendo levada a cativeiro, humilhada entre as nações, a linhagem de Davi, os seus filhos, tudo acabado. Mas então, quando tudo parecer, o Senhor vai erguer o poder novamente, vai fazer renascer, o texto diz, o poder de Davi. E da linhagem de Davi vem o Cristo, o Filho de Deus vivo, e farei brilhar a luz do meu ungido. A palavra de Deus é incrível, porque até hoje eu e você falamos dessa luz, desfrutamos dessa luz, comentamos a respeito da luz de Cristo que brilhou quando tudo parecia trevas, quando tudo parecia perdido para a nação de Israel. Após aqueles 400 anos,
em que Deus não falava, em que Deus não se manifestava mais, não falava mais através dos seus profetas, mas então ele faz renascer o poder de Davi. Em verso 18 ele termina dizendo: vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. É um salmo muito lindo e ele nos faz pensar sobre isso, sobre esse desejo de Davi, o desejo do salmista de encontrar um lugar de habitação para o Senhor. E eu quero te convidar aqui, como o salmista aqui no verso 17, ele aponta, ele diz: olha, um dia vai renascer, um dia eu vou fazer brilhar de novo a luz do reinado de Davi, e essa luz brilhará para sempre. Eu quero te convidar para a gente dar um salto aqui na história rapidamente, e a gente ir parar justamente ali 800 anos para frente do salmista, e parar lá em Jesus, parar naquele tempo da promessa, quando a palavra vai dizer que aquele que era o verbo, aquele por meio de quem tudo foi feito, tudo foi criado, quando o verbo se faz carne, quando Deus se faz presente em nosso meio, quando Deus se faz Deus conosco, e ele começa a falar, e cada palavra de Jesus são palavras de espírito e vida, e contemplar a sua face, ele mesmo diz que quem contempla a sua face contempla o próprio Pai. Esse momento tão precioso em que o verbo está aqui, caminhando nessa terra. E lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, nós temos algo muito precioso a respeito desse ungido que o Salmo nos diz, daquele que iria fazer renascer o poder de Davi. E ele está lá falando com os judeus, falando com o povo dele. E o verso 31 do capítulo 8 do Evangelho de João vai dizer assim, que Jesus disse aos que haviam crido nele. E aqui é muito interessante a gente sempre prestar atenção nisso. Aos que haviam crido nele. Era um grupo de pessoas que estavam ouvindo ele, que disseram: olha, ok, nós cremos que você é o Messias. Acreditamos então que você é quem você está alegando ser, que você é o enviado, que você é esse ungido que Israel aguarda. E Jesus está falando com pessoas que dizem isso. Só que Jesus vai dizer assim: olha, não basta dizer que vocês creem. O texto diz assim: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Só que então eles responderam: ora, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus responde a eles: eu digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Jesus vai dizer assim, olha, no verso 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo vocês estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E esse é o ponto que eu queria chegar aqui com vocês. Essa palavra aqui de Jesus, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Preste atenção que Jesus estava falando aqui para um povo extremamente religioso. Um povo cercado por religiosidade em todos os lados. Tudo que eles faziam, as festas eram religiosas, as suas viagens eram por motivos religiosos, tudo que eles faziam. Um povo cercado por ritos e coisas religiosas. Só que Jesus vai dizer:
vocês estão procurando me matar, porque não há lugar para a minha palavra em vocês. Jesus, muitas vezes, enquanto conversava com os estudiosos da lei, com os mestres, com os fariseus, ele vai dizer: vocês não leram? Sendo extremamente irônico, porque Jesus sabia que eles haviam lido e relido várias vezes, porque eles tinham um contato enorme com a palavra, com a lei, com os profetas, com o Pentateuco, com tudo que circulava na religião dos judeus. Eles tinham contato. Mas quando Jesus pergunta assim: vocês não leram? Jesus está falando assim: ó, vocês não deixaram que a palavra penetre no coração de vocês e traga transformação e entendimento. Vocês só estão cercados de religiosidade, mas vocês não estão permitindo que a palavra entre. E essa é a mensagem que eu quero trazer aqui para a gente nesse nosso devocional, para que a gente pense. Eu e você temos permitido que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações? Porque eu vou te dizer algo, é muito fácil nós nos acostumarmos com a religiosidade. Nós somos um país onde as pesquisas dizem que 70% das pessoas no Brasil são cristãs. Católico, 50% católico, 30% evangélico, mas 70% dizem crer em Cristo. Estamos cercados, mergulhados. Se você usar essa analogia da piscina, é como se nós estivéssemos dentro de uma piscina, mergulhados numa cultura religiosa, igualzinho aos judeus. Nós estamos mergulhados nessa cultura, nós ouvimos falar de Cristo, nós temos podcasts sobre Cristo, sobre o Evangelho. O Evangelho e o falso Evangelho nos cercam a todo instante. Mas qual que é a grande questão que eu quero trazer aqui para você? O que tem penetrado no teu coração? De todo esse caldo cultural, de todo esse evangelho verdadeiro e falso que permeia o Brasil inteiro, o que tem penetrado no seu coração? Porque é certo que no coração da grande maioria não é o evangelho que está penetrando. Porque nós falamos aqui, 70% da nação se declara cristã. E todos nós sabemos o que é o Brasil. Um país carregado de corrupção, de enganos, de assassinatos, de mortes. É porque a palavra não está encontrando lugar no coração das pessoas. Estamos cercados da palavra, talvez escutando podcasts sobre cristianismo, ouvindo podcasts o dia inteiro, ouvindo pregações no final de semana, cercados. Mas Jesus continua dizendo: a minha palavra não encontra lugar em vocês. Continuamos com o mesmo coração, continuamos com o mesmo linguajar, continuamos tendo os mesmos comportamentos de sempre, a nossa vida, a nossa rotina não muda em nada, nós somos iguaizinhos a qualquer outra pessoa do mundo que nega Cristo. É o que Jesus está alertando, nós precisamos ter o coração de Davi. Senhor, eu não vou me conformar em ser como o mundo, eu não vou descansar os meus olhos enquanto tu não encontrares um lugar em mim. Nós precisamos não nos conformar. Precisamos permitir que o Espírito Santo encontre lugar em nós. Nós falamos do templo, do tabernáculo como era, daquela cortina grossa, e a presença do Senhor estava, ela só podia ficar ali, só naquele lugar. Só que Cristo vem. Esse Cristo aqui de João 8 que está falando, ele morre na cruz, e quando ele morre, a palavra diz que aquele véu se rasga de alto a baixo. E agora essa presença de Deus que Davi tão desesperadamente estava buscando atrás da Arca da Aliança, essa presença, ela sai do Santo dos Santos. E pelo Espírito Santo que Jesus disse que enviaria o Conselheiro, esse Espírito Santo agora está disponível a todo aquele que crê em Jesus.
Eu e você não precisamos mais nem lutar fisicamente como Davi foi correndo atrás dessa arca. Eu e você só precisamos fazer uma oração sincera dizendo: eu creio em Cristo. E a palavra diz em Efésios 1:13 que você será selado com o Espírito Santo e ele fará morada em você. Olha que privilégio. Só que nós precisamos fazer isso de coração. Nós precisamos fazer isso de forma verdadeira, que a palavra encontre lugar em nós. O que é isso? Encontrar lugar é trazer mudança. Olha o que nós lemos aqui. Versículo 34 do capítulo 8. Jesus respondeu para eles, para aqueles que diziam: a gente crê. Aí Jesus fala: eu digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus está falando: vocês vivem em pecado. E aqui de modo algum eu estou dizendo que o cristão é alguém perfeito, todos nós sabemos que não. Mas o cristão é alguém com um coração em direção àquilo que é perfeito. O verdadeiro cristão, aquele que a palavra encontrou lugar nele, é aquele que acorda de manhã e o seu primeiro pensamento é: como vou glorificar a Deus nesse dia? E ele caminha o dia todo em cuidado, em temor a Deus, colocando palavras no seu coração, vigiando os seus lábios de falar o mal, de ser vulgar, de ser desrespeitoso, de desonrar as pessoas, vigiando a sua mente daquilo que desagrada a Deus, levando, como Paulo diz, cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele passa o dia cuidando, e se porventura ele peca, o Espírito Santo está ali para o confrontar e para imediatamente ele se arrepender e pedir perdão e seguir seu caminho. O cristão não é aquele que vive à vontade na presença do pecado, é aquele que, se alguém está perto dele pecando, ele se sente incomodado, porque ele foi transformado, porque a palavra encontrou lugar, encontrou morada. É isso que Cristo está falando. E eu e você precisamos ser inconformados como o salmista. Eu não vou descansar enquanto essa palavra não encontrar lugar em mim, enquanto eu não for mudado. É disso que se trata o Evangelho. É de você perceber que os teus pensamentos estão sendo transformados. Que as palavras que saem da tua boca são palavras de bênção, de edificação, de transformação. Que o prazer do seu coração agora está começando a ser as coisas do Senhor. Como o salmista falou na segunda parte, vamos adorá-lo. Você sente prazer em ir à casa de Deus, no sentido de que aonde está a sua igreja, como eu disse agora, o Espírito Santo está em cada um de nós, mas nós temos a casa quando nós nos encontramos com os nossos amados em Cristo. Você tem anseio de estar junto, de ter comunhão, como ele tinha. Vamos adorar juntos, vamos desfrutar da presença do Senhor, vamos todos juntos aqui nos vestir de retidão, vamos buscar juntos a santificação. Tudo isso, queridos, são coisas que vêm quando a palavra encontra lugar em nós. Que essa não seja a palavra de Jesus para nós, que em nós não há lugar para a palavra dele, mas que a palavra de Jesus encontre lugar em nós. Amém, querido? Essa é a mensagem que eu quero que entre no nosso coração hoje, nessa meditação, nesse salmo tão lindo, sobre esse desejo do salmista que ele fala a respeito de Davi, como Davi queria: enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, eu não vou descansar. Que isso esteja no meu coração, no seu coração. Enquanto eu não encontrar um lugar, Senhor, que a tua palavra encontre lugar verdadeiro. Não me deixa me transformar, ser parte de 70% de um cristianismo vazio que não transforma, que não muda. E de ouvir palavras tão duras de Jesus. Vocês dizem que creem, mas vivem em meio ao pecado. A minha palavra não encontra lugar. Vocês ouvem minha palavra, vocês recitam minha palavra, vocês falam a respeito da minha palavra, vocês frequentam lugares, mas mesmo assim, mesmo cercados, mesmo mergulhados nessa piscina, a minha palavra não entra, porque vocês não permitem. Que o Senhor nos livre disso. Essa é a minha oração nessa meditação.
Que o Senhor nos livre disso e que a palavra de Deus encontre lugar no coração de cada um daqueles que estão me ouvindo. E se você percebeu isso no teu coração, que você faça uma oração de arrependimento e diga: Senhor, que a tua palavra encontre lugar em mim, que meu coração seja transformado de forma verdadeira, para que eu possa desfrutar do amor que há em Cristo, da vida preciosa e poderosa que há em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Até o nosso próximo devocional. Que Deus abençoe a cada um de vocês.